Seja muito bem-vindo a essa gravação e hoje eu vou falar para você, até o final desse vídeo você vai entender os 3 elementos para eliminar de vez a ansiedade que tanto te incomoda, certo? Então, fique aí, pegue uma água, pegue um papel, pegue uma caneta e anote tudo porque o conteúdo vai estar incrível. Se eu fosse você, eu não perderia esse grande conteúdo, tá bom? E eu vou agora falar aqui com o pessoal que está entrando. Das boas-vindas a ele. Muito boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando? Deixa eu pegar o fone aqui. Vocês estão me escutando? Me confirme aí se está me escutando. Esqueci até do fone. Boa noite. Ixi. Tá bom? Tá bom o som? Tá legal? Então não vou nem botar o fone. Senão vou ter que sair da live aqui para conectar. Esqueci totalmente. Mas não tem problema. Aqui é ao vivo. O pessoal tá entrando. Boa noite, Elane. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Michele. Legal. Olha, me dizem aí se o som tá bom. Se o ventilador que tá ligado. Se tiver ruim, eu desligo ele. O importante é estar com a qualidade boa. O pessoal está entrando. Sejam muito bem-vindos. Essa grande live, vou falar hoje 3 elementos. Preste atenção. 3 elementos para eliminar a ansiedade de vez. Quem aí é ansiosa? Quem aí é ansioso? Bota aí para mim. Bota aí para mim. Eu sou. Se você tem problema com ansiedade, bota aí, eu sou. Eu sou ansiosa, eu sou ansioso. Joga o like aí, aperta o coração antes da gente começar. Esse coração aqui, você que é nova, você que é novo aqui no meu Instagram, tá? Primeira vez na live. Primeiramente, seja muito bem-vindo, tá bom? Eu me chamo Lucas Rajão e eu sou coach nutricional. E eu já trabalho com emagrecimento há mais de 8 anos, conseguindo emagrecer centenas de pessoas. E o meu propósito aqui é servir você, ajudar você com o conteúdo, com a minha experiência. Eu sou fundador do método Tríade do Emagrecimento, que é o meu treinamento online, tá bom? E olha só, o negócio aqui é o seguinte, eu vou te explicar para você entender. Esse coração aqui, ele é o termômetro da live. Então, eu vou estar falando aqui o conteúdo, né? Se você estiver gostando, joga o like, tá bom? Se não estiver gostando, aí eu vou entender que o like não está aparecendo, o coração não está saindo, então porque está muito ruim. Então, eu vou ter que melhorar, tá bom? Olha, aqui embaixo, ó, aqui, tem um aviãozinho. Sabe esse aviãozinho do lado da onde comenta? Clica nele, eu vou clicar aqui agora, clica nesse aviãozinho e manda para 5 pessoas, 5 amigos aí que você, cara, sabe que é ansiosa, é ansioso e tem grande problema com isso. Então vamos ajudar essas pessoas, vamos já mandar o convite aí, convidar, vem para a live, que eu tenho certeza que vai ajudar essas pessoas, tá bom? Então, boa noite, Sidney, boa noite. Aí, ó, o pessoal tá entrando. Vou beber uma água, tá? Bebe uma água. Antes de começar a live, uma caneta, um papel e água. Sempre. Tá bom? Ó, pra quem já tá aqui, tem uma coisa para dizer para você. A partir de hoje, foi dado início à Semana das Lives. Semana das Lives vai anteceder a grande Masterclass, certo? Então vai ter live todos os dias, eu vou trazer conteúdos incríveis para destravar sua mente. Eu costumo dizer que é bom apertar os cintos, porque isso aqui, o que eu vou falar, tenho certeza que você não ouve aí o pessoal especialista, profissional falando, tá bom? Então, vamos lá. Beber uma água aqui. Legal, o pessoal tá entrando, mas vamos lá. O negócio é o seguinte. Antes da gente
da gente ir direto para como eliminar a ansiedade, como deixar de ser ansiosa, como deixar de ser ansioso, a gente tem que entender de fato, né, o que é a ansiedade em si. Eu tenho certeza que você não sabe, o que é a ansiedade. Eu não sabia. Eu sempre achei que eu era um cara extremamente ansioso, que eu tinha problemas de fato com isso, aquilo ali já estava enraizado, né? Eu nasci assim, então, cara, eu sou um cara ansioso, eu sou, né? Eu não tenho como mudar isso. E por muito tempo eu achava isso. Isso me dava um pouquinho de amargura, né? Caramba, eu sou um cara ansioso, como eu queria ser calmo, como eu queria, né, ser igual aquela pessoa que passa um ar de tranquilidade, serenidade, calma. Mas eu sou ansioso, né? Então, isso é genético, né? Eu achava isso, mas isso é uma mentira. E talvez você ache isso, talvez você fale, cara, eu sou muito ansiosa, eu estou muito ansiosa, eu vivo ansiosa, eu não sei, sabe? Você fala isso pra você. Quantas vezes eu não recebo por dia mensagens de Lucas, eu sou extremamente ansiosa, eu não consigo me controlar, me ajuda. E a primeira coisa que eu falo para as pessoas é, você não é. Certo? Como assim, Lucas? Eu sou. Caramba, eu não consigo me controlar, eu como. Você não é. Então, a primeira coisa aqui, né? O que é a ansiedade? Para você entender de vez. E a partir desse entendimento, você começar a ter uma clareza, né? E aí eu vou falar de clareza, mas a primeira coisa que você tem que entender é o que é a ansiedade. O que é a ansiedade? É um estado emocional. Ansiedade é um estado emocional. E se é um estado emocional, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Se é um estado emocional, isso vem e vai. Né? Você não é uma pessoa raivosa, né? Como você fala, eu sou ansiosa, você é raivosa, né? Você é uma pessoa triste, né? Isso de natureza? Não. Tudo isso, esses sentimentos, essas emoções, elas vêm e vão. Elas se manifestam através de algo e vai embora. E a ansiedade, ela não é diferente. A ansiedade é um estado emocional. Então você não é ansiosa. Preste atenção e anota isso. Você não é, você está. É diferente. Quando a gente fala que a gente está trazendo, enraizando algo dentro de nós. Eu sou pobre. Eu sou rico. Olha a diferença. Olha a diferença. Quando você fala que você é como se você estivesse enraizando. E aquilo ali não tem como mudar. Só que quando você está, você consegue sair. Quando você está estressada, agora você pode estar estressada. Agora você pode estar estressado. Mas daqui a uma hora você já não está mais. Agora você pode estar cansada. Mas amanhã quando você acordar, você não vai estar mais cansada. Por quê? Porque você está naquele estado. Consegue entender? Estala o like aí. Se você entendeu, estala esse coração. Estala esse coração, joga pra cima. Joga pra cima que eu falei que eu vou destravar a sua mente. Eu falei. Joga pra cima esse coração. Solta o foguinho, solta o soquinho. Então, entendendo isso, legal, Lucas, entendi. Anotei aqui. Ansiedade, né? Ansiedade é igual ao estado emocional. Se é um estado emocional, né, assim como a raiva, assim como o ódio, assim como a felicidade, né, a alegria, o amor, ele passa. Né? Ele vem e ele passa. Legal, entendi. Legal. Então, vamos dar sequência. Né? Você já entendeu e agora você sabe que você não é. Você está. Tem momentos que você está ansiosa. E quando você fica ansiosa, né? Quando você fica ansiosa, você tem uns sintomas. Sintomas esse que te gera um impulso.
E talvez você, na sua ansiedade, você comece a comer demais. Você começa a querer, né, comer. Ou você fuma um cigarro, ou você faz qualquer outra coisa que te faça fazer o quê? Se concentrar naquele momento. Então, guarda isso aqui que... Guarda isso aí que eu tô falando. Aí, ó. Olha a Paula falando aí, ó. Sou muito tranquila, porém a ansiedade que estou essa semana, não consigo dormir direito e a compulsão de comer dobrou. Pois é. E você vai entender, Paulo, como que você começa a melhorar e a eliminar esse estado. Então, quando você começa a entrar nesse estado de ansiedade, você tem comportamentos, tá? E aí é que vem, por que, né? A gente entendeu o que é a ansiedade, um estado emocional. Agora a gente entra no porquê. Por que eu fico ansiosa? Por que eu fico ansioso? Isso é uma pergunta bem profunda, né? Coloca aqui no comentário. Por que você acha que você fica ansiosa? Né? A Paula, vamos usar o exemplo da Paula. Paula, por que você está ansiosa? Né? Se você é uma pessoa bem tranquila e agora essa semana você está ansiosa, por quê? Por que você acha que você tem esses estados, né, em determinados momentos? Ou então é uma coisa recorrente? Você está sempre ansiosa? Por quê? Fala para mim aí. Fala para mim. Isso é muito importante. Isso faz parte do processo. Eu ainda não estou dando as 3 dicas, tá? Eu estou começando a destrinchar essa questão da ansiedade porque muitas pessoas não entendem e não sabem o real sentido da ansiedade, o real significado. E como que você quer resolver um problema se você não sabe o que é aquele problema? Né? Então, é importante a gente entender. Então, agora você já sabe que o estado de ansiedade... Creio que é ansiosa por um novo ano, por mudanças. Eu fico ansiosa por tudo, não sei explicar. Aí eu como o que vem pela frente. Eu não consigo definir. Porque da minha ansiedade, né? Um ano novo, mudanças, e você gera ansiedade. Legal. Vocês já conseguiram descrever, né? Talvez ano novo, né? Mudanças. Caramba, eu tô ansioso, como que vai ser? Eu vou pegar esse seu exemplo, Paula, e vou pegar ele para destrinchar as dicas que eu vou trazer para ficar muito mais claro para vocês. Mas por quê? Eu vou trazer um exemplo meu. Eu vou trazer um exemplo meu para você entender, né? Porque às vezes as pessoas olham para mim e falam assim: não, você não tem isso, não, você já está no nível, não, eu sou igual a você. Eu também tenho os meus estados de ansiedade. Só que hoje eu controlo eles com muita mais eficiência. Com muito mais clareza, né? Então, eu antigamente, como eu falei, né, eu era um cara que eu achava que eu era ansioso. E durante um tempo que eu comecei a praticar o fisiculturismo, né, e eu me tornei um atleta, eu tinha uns estados de ansiedade quando eu começava a entrar num processo de restrição. Né, me preparava para a competição e aquilo me deixava ansioso. Por quê? Porque eu estava, preste atenção nisso aqui, tá a chave do porquê que você fica ansiosa. Eu ficava o tempo inteiro pensando, ó, a Paula vai sacar isso que eu vou falar agora porque vou explicar exatamente o porquê que isso acontece. Porque eu ficava pensando no futuro. Como que vai ser o campeonato? Será que eu vou conseguir? Caramba, será que eu vou dar conta de aguentar todo esse período? Ai meu Deus, e se eu fizer errado? Ai, se eu não conseguir? Caramba, eu tenho que dar o meu melhor na academia. Caramba, eu tô fraco. Nossa, eu tô com fome. Ai meu Deus, eu ficava o tempo inteiro pensando no futuro. E quando você fica muito tempo pensando no futuro, tentando descrever o que vai acontecer, ou então às vezes você tem um problema e você já fica pensando naquele problema andando errado. Você começa a criar
você começa a criar, sabe o quê? Uma história. Ó, o coração tá subindo. Se eu tô falando o que acontece com você, coloca aí no comentário. É assim mesmo. É assim mesmo. E aí você fica criando uma história, uma narrativa, né? Ilusória. Ilusória. Você já fica pensando nas coisas que vai acontecer. Se você não, vamos supor, pagar o aluguel. Caramba, se eu não pagar o aluguel, se eu não tiver o dinheiro para pagar o aluguel, vai acontecer isso. Meu Deus, caramba, aquela pessoa tem que me pagar. Caramba, eu tenho que pagar aquela pessoa o final do mês, o início do ano, né? A Paula falou aí, é o ano letivo da minha filha, com esse negócio de pandemia, como que vai ser? Ai, meu Deus, será que vai ter aula? Será que não vai ter? Como que vai ser? Minha filha está no meio do ano, né, no desenvolvimento. Ai, meu Deus, como que fica? E aí, o que isso causa? Quando você fica trazendo toda essa realidade, né, é o mesmo que você vivenciar um estresse agora. Se, por exemplo, isso aqui explode, começa a pegar fogo, eu vou ficar desesperado. Né? Vai acontecer reações químicas dentro do meu corpo, por uma sensação de desespero, né? Susto. Vai ter uma série de cascatas de adrenalina, né? Um monte de reações que vai me deixar num estado emocional específico, né? De desespero, né? Assustado. Por quê? Porque está acontecendo agora. Quando você fica pensando lá na frente, é como se você estivesse sentindo aquilo acontecendo naquele exato momento. Então, vamos supor, se eu ficar pensando em alguma coisa no futuro, caramba, será que aquilo vai dar certo? Meu Deus, caramba, né? Eu vou começar a ter os sinais, né? Os sintomas, se como aquilo estivesse acontecendo agora para mim. E qual é o grande problema? O grande problema é que você vive um problema que não existe. Você sente as mesmas coisas que você sentiria com alguma coisa real, um fato. Só que não existe, só está aqui, ó. Né? E aí, o que acontece? Você sente tudo aquilo, você tem os sintomas e você vai lá e busca o quê? O que você mais busca que te traz um conforto? O açúcar, a comida, né? E aqui a gente pode botar a comida junto com açúcar, né? O cigarro, a bebida. Os mais comuns são esses: açúcar, bebida e cigarro. Açúcar, bebida e cigarro. Por quê? Açúcar traz uma sensação de bem-estar, né? Por conta da reação que ele traz ao cérebro. Sensação de relaxamento, né? Nossa, que maravilha. E nesse momento, quando você tem todas essas reações sinalizadas, causadas por um desses três elementos, o açúcar, o álcool ou o cigarro, o que está acontecendo? Você, na hora, para de pensar no futuro. Por quê? Porque você está tendo uma sinalização momentânea. Uma sinalização que está te trazendo relaxamento. E é aqui que é o grande problema. Aqui que é o grande problema. Se eu fosse você, eu botaria um asterisco aqui, ó. Por que eu fico ansiosa? Você já entendeu por que você fica? E aqui eu falo para você. Não se deixa levar por esses comportamentos. A pior coisa que você pode fazer é utilizar o álcool, o cigarro e a comida, o doce, o açúcar para sair desse estado. Sabe por quê? Porque vicia. Quantas vezes você já não se viu estressada? Quantas vezes você já não se sentiu ansiosa?
e você buscou primeiramente um doce para te confortar. Tem muita gente que gosta do álcool. E as pessoas, elas tiveram um comportamento desde lá de trás de beber. Por que hoje, vou falar aqui estatisticamente, né? Pode ser para menos ou para mais, mas vamos botar 85% dos jovens bebem. Por que 85% dos jovens bebem? Eu bebia na minha juventude. Eu bebia. Por quê? Eu era um cara extremamente tímido. Extremamente tímido. Timidez também é um estado emocional. Timidez é quando você tem medo do que os outros vão achar, do que os outros vão pensar. E aí você não quer se expor. Né? E aquilo ali gera uma reação. E aí o que o álcool faz? O álcool liberta. Tira várias travas. Você começa a ser uma pessoa mais poderosa, mais solta, mais divertida. Né? Quem é tímido e sente todas essas mudanças, é a melhor coisa do mundo. Você se solta, você não está pensando, você se torna divertido, as pessoas riem com você, você aproveita. Só que tem um grande problema. Quanto mais você sente esses efeitos benéficos, né, que, por exemplo, o álcool pode te dar, e hoje 80% dos jovens, 85% dos jovens bebem, é por conta disso. É uma fuga emocional. O álcool em excesso, tá? O álcool em excesso, as pessoas que bebem álcool em excesso, elas estão em busca de uma fuga emocional. Como assim, Lucas? Você está falando uma besteira aí. Eu bebo e não estou em fuga emocional nenhuma. Tá bom. Então deixa eu te falar uma coisa. Por que você não bebe uma cerveja? Por que você não bebe uma taça de vinho? Por que você tem que beber em excesso? Por que você tem que beber uma caixa de cerveja? Por que você tem que beber 2 garrafas de vinho, 1 garrafa de vinho? Por quê? Porque se você gosta, você não tá para sentir os efeitos, mas você tá para sentir o sabor. Pegou essa? Se você gosta daquilo, por que existe aquela... Eu não sei nem se é um trabalho, né? A degustação. O que é a degustação? Os degustadores de vinho, né? O que é isso? O de cerveja? O de café, né? Tem gente que gosta de degustar os tipos de café. Os tipos de cerveja, portanto que tem vários tipos de cerveja. Vários tipos de vinho. Por quê? Porque cada um tem a sua tonalidade, de acordo com a uva, de acordo com, né, com a fermentação, de acordo com o grão do café. Então a degustação, ela está em sentir o sabor, o aroma. E você está ali aproveitando. Você não precisa de uma garrafa de vinho. Tudo bem, né? Pô, eu gostei muito desse vinho, acabei bebendo uma garrafa de vinho com a minha esposa, com o meu marido. Tá tudo certo. Né? Assim como a gente, às vezes, cara, eu gostei muito dessa comida e estou comendo um pouco a mais. Tá tudo bem. Agora, todo final de semana, sexta, sábado, domingo, todo final de semana, sexta, sábado, domingo. Então isso é uma fuga emocional. Você utilizar o doce, comer 2 barras de chocolate, cansei de ver mulheres comendo 2 barras de chocolate porque estava extremamente ansiosa. E isso mostra que você não tem controle nenhum. E eu quero trazer hoje para você, você vai sair dessa live com todas as chaves que eu estou destravando a sua mente. Eu vou te dar as chaves para você conseguir se controlar. Como que você controla isso? Então, aproveitando aqui, mais uma vez, tem 20 pessoas nessa live. Tem 20 pessoas nessa live. Eu vou começar a trazer agora as chaves. Então, vamos jogar aqui, aperta aqui, ó. Aqui embaixo no avião. Vamos andar de novo, vamos ser chato. Eu quero ajudar você, mas eu quero que você me ajude a ajudar outras pessoas. Então vamos lá. No 3, 2, 1. Vamos apertar o aviãozinho que está aqui do lado. Vamos chamar 5 pessoas. Vamos lá, 5 pessoas. 5 amigos aí que estão precisando escutar isso. Pronto. Chamei os meus amigos aqui, meus seguidores.
E vamos lá. Então, agora que você sabe o que é a ansiedade, o estado emocional, o porquê que você fica ansiosa, por quê? Porque você está muito presa no futuro, ou você está muito presa no passado. É um desses dois, e você não está no agora. E o que te faz ficar no agora? A comida, o doce, a cerveja, o cigarro, são essas coisas que te fazem ficar no agora, certo? Então, você já sabe o que é e o porquê. Agora eu vou te mostrar como. É o terceiro aqui, né? E a gente já entra nos 3 elementos. Como controlar, como eliminar, né, essa ansiedade. Fala pra mim, Lucas, fala pra mim, porque preciso disso. Anota aí. Pegou papel e caneta? Pegou papel e caneta? Tá bebendo água? Bebe água, que a água também ajuda na ansiedade. Primeira coisa é o seguinte. Clareza. Isso aqui que eu estou fazendo é trazendo uma luz, né? Tem uma luz aqui refletindo em mim e eu estou sendo a luz para você, né? Eu sou a luz para você, porque eu estou trazendo clareza. Eu falei um monte de coisa aqui que você falou assim, é verdade, é bem assim que acontece, né? Então você já sabe que isso é natural. Isso tende a acontecer comigo e com você, da mesma forma. É o mesmo sintomas. É o mesmo estado emocional. Então você não é nenhum alienígena, nenhuma pessoa diferente que só você sente isso. Não, é natural. Então, entendendo que é natural, é comum, né? Se eu conseguir, você também consegue. E aqui eu vou te dar 3 formas, né? E foram as 3 formas que me ajudaram e ajudam pessoas, né? No meu atendimento, por exemplo, são essas ferramentas aqui, esses 3 elementos que eu falo, que eu ensino e ajuda muito. Você só precisa ser consistente. Então, a primeira delas, o primeiro elemento para ajudar você a controlar a sua ansiedade é clareza e consciência. Clareza e consciência. Por quê? Por que clareza e consciência? Porque agora, primeiro, a clareza está te trazendo entendimento. Você está, opa, legal, isso aqui então é normal, né? Acontece, faz sentido tudo que ele falou. Clareza. Consciência. O que é a consciência? O que é a consciência? É quando você enxerga, quando você começa a trazer presença de que você está ansiosa, de que você está tendo comportamentos de ansiedade, né? Então, como que você faz isso? Você possivelmente, por ser um hábito, você age e você se comporta de forma automática. Então, vamos pegar o exemplo da Paula, né? Ela está extremamente ansiosa essa semana, né? Por conta de várias situações e ela possivelmente tem comido mais, tá? Eu estou dando aqui um exemplo. Ela está comendo mais e ela não está nem observando. Ela sabe que ela está comendo mais, mas ela é natural, já é um hábito. Ansiedade, comer mais. Ansiedade, comer mais doce. Então é algo natural, né? Ela está ali, ela tem noção, mas ela não tem a consciência de chegar e falar assim, opa, não vou comer. Não vou comer. E o estado de consciência é o estado onde você se internaliza. Onde você para pensar, respira e fala assim, o que está acontecendo para eu estar ansiosa? O que está acontecendo, né, que está me deixando assim? Isso é o estado de consciência. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Se você não faz isso, não adianta. Porque se você vive no automático e você não quebra esse padrão, você não vai conseguir fazer nada. Porque você pode até hoje sair da live e falar assim, legal, maneiro. Então eu vou pegar esses 3 elementos aqui e vou fazer isso, 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 isso. Só que se você não trabalhar sua consciência, que é o estado de presença, você não vai muito longe. Vai chegar amanhã, você já vai estar esquecido um pouco do que eu falei, né? Você vai acordar, você vai começar a seguir sua rotina e você vai esquecer. E o estado
de ansiedade vai se instalar novamente e você vai começar a ter os mesmos comportamentos. Então, Lucas, como que eu faço, né? Como que eu melhoro esse estado de consciência? Primeira coisa que você tem que fazer é começar a se observar. Primeira coisa que você tem que fazer é se observar. Quando você começa a se observar, por exemplo, você está respirando. Você está respirando aí a todo momento. E agora que eu falei que você está respirando e que você vai prestar atenção na sua respiração, você vai prestar atenção na sua respiração. Né? Você vai prestar atenção na sua respiração. Mas a respiração já é algo natural. Você não fica respirando o dia inteiro nesse estado de consciência. Isso é um estado de consciência. Eu prestar atenção na minha respiração, como você prestou agora, porque eu falei, eu chamei a sua atenção, é um estado de consciência. Só que diariamente, quando você está no seu habitual, na sua rotina, você não está observando a sua respiração. Você já respira de forma natural, de forma direta, né? Vai embora, segue o fluxo. E o seu corpo e o seu cérebro também são assim. Então você precisa estar a todo momento trazendo esse estado de consciência, como você trouxe agora, a sua respiração. E o melhor estado, e o melhor comportamento para você começar a trabalhar, o seu estado de consciência é olhar, né, observar a sua respiração. Por isso, né, que tem aí a meditação. O que é a meditação? É você fazer um processo de respiração. Parece besteira, né? Talvez você não ache isso que funcione, né? Você talvez fale assim, cara, isso é balela, isso é besteira. E eu falo para você, não é. Não é. E eu convido você a fazer isso. Eu convido você a tirar 2 minutinhos por dia para você fazer esse estado de internalização, estado de consciência, autoanálise. E é muito bom você fazer isso justamente no momento que você está ansiosa. Porque quando você começa a entender, bom, eu estou ansiosa, o que eu tenho que fazer? Aí você vai começar a se questionar e a pontuar e se autoconhecer. Olha, cara, se eu ficar muito tempo em casa, né? Vamos supor vou botar aqui o exemplo da Paula de novo, né? A Paula, ela tem uma filha e vamos supor que ela, né, vive em casa. E aí ela tá bem ansiosa e ficar em casa gera mais ansiedade nela. Então você tem que identificar como que você fica, quando você fica ansiosa, aonde isso se manifesta mais? Quando você está em casa, quando você está no trabalho, quando você fica estressada, aonde você se torna mais estressada, qual é o gatilho que te faz ficar mais estressada, o que induz isso. Então você começa a se observar. Eu observei que quando eu tomava qualquer termogênico, qualquer estimulante, né, para acelerar o meu metabolismo, que eu queria emagrecer, que eu queria perder peso, isso é muito natural para vocês, todos aqui que estão buscando emagrecimento, cara, o que eu vou tomar para emagrecer? Qual hormônio que eu vou tomar, que eu posso tomar para emagrecer? Vocês só pensam em tomar. Assim como eu pensava, olha, eu vou tomar, né, o termogênico, o melhor termogênico que tiver, o mais forte, né? Não é assim? Hoje uma seguidora me perguntou, se vou tomar cafeína de 420 miligramas, eu nunca tomei isso, o que você acha? Vai parecer um pimpolho aí em casa, não vai dar certo. E eu buscava isso, só que o que as pessoas não entendem, que eu não entendia também, é que tudo aquilo que te acelera, né, um termogênico, ele é um acelerador. Aumentar a termogênese, por isso que se chama termogênico. Aumentar a termogênese. O que é a termogênese? É aumentar a temperatura corporal. Você gasta mais caloria, né? Você aumenta ali a sua temperatura, você gasta mais caloria e naturalmente você tende a emagrecer.
Só que ao aumentar a sua termogênese, a sua temperatura, gastar mais energia, acelera o seu cérebro. Então, se você já tem uma grande dificuldade de lidar com ansiedade, assim como eu tinha, pode ter certeza que você está dando um tiro no seu pé. E você está pedindo para você entrar ainda mais, entrar num ciclo ainda mais intenso de ansiedade, de estresse, de comportamentos. Aí, ó a Paula falando, vem me analisando, pois faz tempo que parei de fazer atividade física e fiquei sedentária. Acabei ganhando 20 quilos e a ansiedade, acredito, né? Ficou mais ansiosa. De hoje eu tenho vontade, porém me sinto fraca, sem ânimo. É isso. É isso. Né? Isso vai piorar. Vai piorar. É normal. É normal. Porque a atividade física é um grande remédio natural para acabar com a ansiedade. A atividade física é o melhor dos remédios. Por quê? Porque você está em um local e você está concentrado, você está presente naquilo que você está fazendo, né? Na atividade física que você está fazendo, que você está executando. E aquilo te gera sinalizações hormonais de bem-estar. E automaticamente, né, com essas sinalizações, você perde um pouco do apetite, você começa a ter resultado, você começa a ter a mesma sensação de prazer e de satisfação que você tem ao comer o doce, porque são as mesmas sinalizações, liberam os mesmos hormônios, só que a atividade é muito mais saudável, benéfica, né? Então, no momento que você começa a parar de fazer atividade, que você começa a se deixar levar pelas situações da vida, e que você começa você começa a deixar de lado as coisas que estavam te guiando para onde você queria, ou então estavam estabilizando as coisas que você estava fazendo, não tem como. E aí entra nisso. Você engorda, você começa a ter uma autoestima mais baixa, né? Porque você está se vendo ali, caramba, eu estou engordando. Você começa a perder força, energia, vigor. E aí você entra, sabe aonde? No pior dos cenários. Um cenário deplorável. Por quê? Você não quer mais se olhar no espelho. Você já não gosta, né, de se olhar no espelho, porque você vai ver uma imagem que você não quer ver. Então você se esconde de você mesmo. Você perde. Você para de se valorizar. Você para de se valorizar. Você começa a se colocar para baixo. Você tem dificuldade de colocar uma roupa. E tudo isso aqui, eles estão em conjunto. Se você tem uma dificuldade de colocar uma roupa, você automaticamente tende a intensificar e se desvalorizar mais. Você talvez nem faça sexo porque você tem vergonha do seu corpo, ou você não tem nem mais vontade. Ou então, se você faz, você apaga a luz. Você já não se sente uma pessoa tão atraente. Eu sei como é isso. Eu sei como é isso. Eu não sou mulher, mas eu sei como é isso. Porque eu também já passei por umas situações que são semelhantes. E aí, o que você tem que fazer para sair desse estado? Para você acordar para a vida? E foi o que eu falei na outra live. Você tem que se mexer. Você tem que mudar. Você tem que começar a agir. E você já começou a agir ao entrar na minha live. Você já está começando a agir a ficar até aqui, né? Já está completando quase 1 hora de live. Mas não basta só isso. Você tem que investir. Investir tempo, dinheiro, energia. Sacudir, né? Sacudir a poeira. Vambora. Não nasci para isso. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu não mereci ser essa pessoa que eu estou vivendo ser hoje. Né? E quando você começa a agir, começa uma transformação. Começa uma transformação. A transformação no qual você começa a ter resultado,
A transformação que você começa a dar cada vez um passo e você começa a sentir pequenas vitórias. Então você, né, por exemplo, não fazia nenhuma atividade, agora você está indo caminhar todos os dias. Pequenas vitórias, pequenas vitórias. Isso sustenta o seu caminhar, o seu caminho. Pequenas vitórias, pequenas vitórias. Não adianta hoje, por exemplo, a Paula, né, já está sedentária, 20 quilos a mais. Não adianta ela querer ser a mesma Paula que fazia atividade há tantos anos atrás, ou há tantos meses atrás, eu não sei. Não adianta. E qual é o grande problema das pessoas? Que isso também é um grande problema que traz mais ansiedade. Primeira coisa, se comparar com o outro. Né? Ficar sempre olhando a grama do vizinho e desejando a grama do vizinho, falando que a grama do vizinho é mais verde que a dele. Comparação. Pare de se comparar. Você é um ser único. Você é você, eu sou eu. Se valorize, valorize a sua grama. 2. Querer vivenciar o que você vivenciou há 10 anos atrás. Para com isso. Quantas vezes eu recebi a mensagem: ai, Lucas, eu queria ter o corpo que eu tinha 10 anos atrás. Minha filha, 10 anos atrás foi uma década. Uma década. Esquece. Esquece. Foi 10 anos atrás. Entende? Não vai voltar. E mesmo que se você quisesse voltar, você já evoluiu, você já passou por um processo de transformação. Eu tenho toque, não consigo deixar nada bagunçado. Eu só paro na hora de dormir. Tá, mas o que tem isso? Isso é ansiedade? Te gera ansiedade? Então, quando você começa a entender isso, a entender o quê? Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Se você hoje, né, você quer emagrecer. Você quer emagrecer. Eu sei que você quer emagrecer. Eu sei que você quer emagrecer. Eu recebo todos os dias, né, eu abri aí as inscrições na minha Masterclass, e eu acredito que você esteja aqui por conta disso. Seguidor novo, né? Enfim. Todos os dias eu recebo perguntas de pessoas que falam assim: eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer. E parece que, sei lá, é como se eu chegasse aqui e falasse assim: olha, eu quero R$1 milhão. Sabe? Se eu falasse para você: olha, eu quero R$1 milhão. Se você fala isso, né? Eu quero R$1 milhão. Soa besteira, né? Soa besteira. Por quê? Porque não é assim. Porque não é assim. Ah, eu quero R$1 milhão. E quando você fala eu quero emagrecer, você tá colocando uma coisa que é assim, olha, é da noite pro dia. Tá, e aí? Você quer emagrecer, mas e aí? O que você está fazendo hoje para começar a emagrecer? O que você está fazendo hoje para começar a emagrecer? Hoje eu coloquei nos meus stories a relação da paleta de cores com o emagrecimento. Né? A pessoa hoje ela está no preto. Só que ela quer assim, eu quero emagrecer, ela já quer chegar no branco. Ela quer dar um salto. Só que até a paleta de cores, ela tem um gradiente de diferença de cores. Ela vai do preto, vai perdendo a cor, se torna uma cinza, pega um cinza claro, até chegar no branco. Isso é o quê? Uma transformação. E a transformação, ela acontece com um passo, microconquista. E quando você entende isso, isso aqui é o quê? Clareza. Quando você entende isso, até o processo ele se torna menos ansioso. Você tem menos ansiedade naquele processo. Por quê? Porque você entende que o processo ele é gradual. Primeira coisa, o processo de emagrecimento é gradual. Não é da noite para o dia. Não acontece em uma semana. Em uma semana você pode começar a ter alguma mudança, né? Você se sentir melhor, você se sentir menos inchada.
Mas a transformação, ela acontece 2, 3, 6, 7 meses. E você precisa fazer. Você precisa investir tempo, isso é tempo. Todos os dias, fazendo a mesma coisa, indo para a academia, dando uma caminhada, se alimentando melhor. Isso é gastar tempo, energia. E você precisa investir em você. Você precisa investir em você. Teve uma vez que um rapaz falou assim, cara, eu não vou emagrecer não. Cara, eu investi tanto dinheiro para eu ficar gordo. Eu achei engraçado isso. Ele tava zoando, né? Cara, quantos hambúrgueres, quantas pizzas eu não comprei para ficar gordo? Olha isso. Isso desbloqueou minha mente. Falei assim, cara, que maneiro, né? Essa analogia. E é pura verdade. Quanto que você já não gastou de comida, bebida? Quanto você não gastou? Então você investiu dinheiro para ficar gorda, para ficar com sobrepeso. Só que você quer emagrecer sem investir dinheiro? Não tem como. Porque até para ficar gordo você tem que investir. Não tem como. Porque se você não comer, você emagrece, você fica raquítico. Entende? Entende que não faz analogia? Igual uma outra analogia. Quanto tempo demorou para você ganhar, sei lá, 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos? Não foi de um dia para o outro. Foi vários anos. Uma sequência de comportamentos, um somatório de comportamento durante vários anos, para você chegar onde você chegou. E o processo é o mesmo, só que é o contrário. Então, os 3 elementos, né, eu falei sobre o primeiro. O primeiro elemento é a consciência. Você tem que ter a consciência. Então você identificar, opa, eu tô ansioso, eu tô ansiosa. Tá, agora que você já identificou como que você, né, quais os sinais que a ansiedade se manifesta, né? Quais são os sintomas? Você identifica, caramba, esses tipos de comportamento, esses desejos, essas vontades que eu tô, é porque é ansiedade. É ansiedade, né? Então, isso é consciência. Então, quando você começa a identificar isso, você começa a pontuar determinadas coisas que você pode fazer para quebrar isso. Por exemplo, se você está mega ansioso e você está, sei lá, entediado num local que você não pode fazer nada, vai dar uma volta, quebra. Você precisa quebrar isso. Vai ler um livro, vai ver um vídeo, vai estudar, vai meditar, processo de respiração, vai dar uma volta, vai dar uma caminhada. Você precisa quebrar esse padrão, esse ciclo de ansiedade. Tá? A segunda coisa é uma alimentação. A alimentação, ela faz todo sentido para isso. Por quê? Geralmente as pessoas não têm uma alimentação, né, equilibrada, balanceada. E quando eu falo equilibrado, balanceado, eu não estou falando de uma dieta específica, personalizada para a sua realidade, montada por um profissional. Não. Uma alimentação balanceada é uma alimentação onde você coma pelo menos café, almoço, um lanche e uma janta. Onde você tem uma frequência mínima de refeições ao dia, né? E que nessas refeições forneça alimentos que te trazem nutrientes, né? Então você come ali, sei lá, ovo de manhã com frutas, né? Uma fatia de pão, sei lá, um queijo. No almoço você come bem, você come um arroz, um feijão, né? Você come salada, legumes, toma um suco da fruta, né? E aí depois no lanche a mesma coisa. Você tem muito mais fornecimento de nutrientes, de alimentos saudáveis, naturais. E você come de verdade. Você não tem medo de comer. Pessoas ansiosas que começam a ter compulsão são pessoas que comem de menos. E eu falo isso porque eu era assim. Quando eu passei por um estado de compulsão, né, uma fase de compulsão, o que acontecia? Acontecia o seguinte:
eu me privava, né? Porque eu não queria engordar. Olha isso. Olha isso, você vai se identificar. Se você se identificar, instala esse like aqui. Eu não queria engordar, né? E eu tava comendo pouco. E aí eu tinha alguns comportamentos compulsivos que, se eu comesse alguma coisa fora da minha alimentação, isso me gerava um gatilho para compulsão. Errei a dieta. Aí o que eu fazia? Eu começava a comer desesperadamente. Errei a dieta, agora já era. Agora que já furei, eu vou comer. E eu comia compulsivamente. Aí o que eu fazia? Logo após esse comportamento, eu tinha um arrependimento. E ao ter esse comportamento e esse arrependimento, eu ficava ansioso. Né? Por quê? Porque eu falava assim, caramba, pra que eu comi isso tudo? Não tinha necessidade de eu comer isso tudo. Meu Deus do céu, caramba, agora que eu vou engordar de verdade. Ai meu Deus, já era. Aí eu ia no espelho, me olhava. Ai meu Deus, o que eu faço? Olha, agora eu vou entrar num jejum. Eu não vou comer nada. Né? E eu tava super cheio, né? E aí você de fato não quer comer nada. E eu falava assim, olha, eu vou ficar o dia inteiro sem comer. Às vezes acontecia isso no meio do dia. No meio do dia eu tinha um comportamento compulsivo. Eu falava assim, olha, agora eu não vou comer nada. Vou ficar 24 horas de jejum. Eu vou compensar isso. E além disso, eu vou fazer atividade. Vou ficar 2 horas na esteira. Eu vou pra academia. Isso era o quê? Ansiedade. Por quê? Porque eu tava, caramba, ferrou, já era. Ai meu Deus, eu tava pensando naquilo que poderia supostamente acontecer. E aí, né, virava um dia e eu tentava mais uma vez voltar, né, pro trilho. Só que eu tinha que compensar de uma certa forma aquilo que eu fiz ontem. E aí eu começava a me martirizar na alimentação. Eu começava a reduzir cada vez mais a alimentação. Eu começava a sofrer. E ao impor esse sofrimento, isso me gerava um gatilho ainda maior para sair da dieta. Por quê? Porque eu fico com fome, eu fico com vontade de comer aquelas besteiras, até porque quando você entra num ciclo vicioso, você quer ter toda hora aquele vício, né? Você quer toda hora comer aquilo. Então no outro dia você vai ter uma vontade enorme de comer. E o fato de você estar se preservando, se privando de comer, por medo de engordar, você sente cada vez mais vontade. Você aumenta. Olha que louco isso. Olha que louco isso. E aí o que acontece? Você fura de novo. Você passa pelo mesmo processo. Você se arrepende, você fica ansiosa, você tenta compensar. No outro dia você se martiriza. Isso é o famoso ciclo vicioso. Então a alimentação, ela é extremamente importante para você equilibrar isso. Você equilibrar, não adianta você ficar pensando que você vai engordar. O que engorda você são esses furos. O que engorda você é o excesso. Não é o arroz, o feijão, o pão, né? Tem gente que engorda comendo pão, mas por quê? Porque come em excesso. Come 4, 5 pães. Não. Eu estou falando de uma alimentação balanceada, onde você come nas quantidades que satisfaça você. Em vez de comer 5 pães, come 1 pão, 2 pães. Vai reduzindo. Né? Em vez de ficar comendo um pratinho de passarinho, eu vou começar só saladinha, né, uns legumezinhos para eu não engordar e uma carninha ou um ovinho. Não! Coloca um prato bonito, completo. Arroz, feijão, uma carne, né, um frango, um peixe, bastante salada, bastante legumes, bastante verdura. É um prato para você ficar saciada. Esse é o ponto. Saciedade. Saciedade. Você precisa estar saciada. O emagrecimento ele tem a ver com a saciedade. Quanto mais saciada você fica, mais tranquila.
Por quê? Porque você não tem aquela fome te incomodando, você não tem aqueles desejos te incomodando. Por quê? Porque você está saciada. Porque você está saciado. Então esse é o outro elemento. Esse é o outro elemento que vai te ajudar a controlar essa ansiedade. Você não vai ficar nesses gatilhos, nessas amarras de ficar no estado compulsivo e tentando, né, se martirizando e comendo compulsivamente. Esquece isso. Isso engorda. E é por isso que você ganha 5, 10, 20, 15, muitos quilos. E você entra nesse ciclo e vai para o fundo do poço. Então começa a olhar o alimento de uma outra forma. Começa eu falo isso no meu treinamento, né? Eu inclusive tenho um artigo incrível. Eu já postei ele aqui no meu Instagram uma vez. E esse artigo ele mostra dois grupos. Ele mostra dois grupos de pessoas. Né? E foi um caso onde eles colocaram um grupo que só comiam alimentos ultraprocessados. E eles poderiam comer livremente, né? Até se manter-se saciado. E o outro grupo eram alimentos naturais, saudáveis, né? Que não tinham, que eram, enfim, não eram de embalagem, né? Não eram industrializados. Eram alimentos naturais. E não tem problema, Marco. Não tem problema. Seja muito bem-vindo. E a sua presença aqui, não tem problema que você é o único homem. Deve ter outros homens aí também. Tá bom? Fica bem tranquilo aí. O importante é o conteúdo, né? Se o conteúdo estiver te agradando, maravilha. Então, esses dois grupos, né? Tinha o grupo que comia saudável e o grupo que comia ultraprocessados. E eles poderiam comer livremente. Preste atenção. Livremente. Eu não estou falando de caloria. Eu não estou falando de eu posso só comer isso, eu posso só... Não. Olha, você pode comer até se manter saciado. Então, você vai comer, vai ficar saciado, vai ficar saciada, né? E tá tudo bem, você para de comer. E o que eles identificaram? Eles identificaram, né, que o grupo que comia um alimento ultraprocessado, ele tendia a comer mais. Por quê? Porque induz você a comer mais. Por quê? Por conta da mistura do açúcar, da gordura com sal. Né? Quantas vezes você comeu aquele alimento que é deliciosamente gostoso, né? E você quer comer cada vez mais, quando você já fica cheio e você ainda come. Até abrir o botão da calça. Por quê? Porque essa mistura, ela faz você querer comer mais. Ela vai quebrando o sal com doce, né? Quebra o outro, tem a gordura que dá mais densidade ao alimento, né? Mais cremosidade. Enfim, você entendeu. E aí notou que o outro grupo que comia saudável comia menos. Comia menos. Por quê? Porque para você comer uma quantidade calórica, vamos supor 2.000 calorias de alimentos naturais, né, principalmente de frutas, muito legumes, verduras, proteína, você tem que comer muito. Em comparação ao alimento industrializado, processado, você precisa comer pouco. E olha só que interessante, eu tenho um post aqui no meu Instagram falando sobre isso. São 6 unidades de biscoito, creme crack, água e sal, talvez você até coma isso. 6 é o equivale, 6 biscoitos, um negocinho assim, aquilo ali não tampa nem o buraco do dente. Equivale a uma banana e meia, ou quase meio quilo de morango. Preste atenção nisso. Bizarro, né? Você come 6 biscoitos rápido, fácil. Enquanto se você transformasse isso para um alimento natural, né, o morango, são quase meio quilo de morango. Come meio quilo de morango. Você nunca comeu meio quilo de morango. E se você tentar comer meio quilo, você vai comer os meio quilos, e você vai ficar cheia, saciado. Você vai ficar saciado. Então, o que eu quero dizer, né? Porque eu trouxe esse artigo
que tem lá no meu método. E inclusive é através dele, né, que eu comprovo que você não precisa ficar se preocupando, né, com isso. Você tem que se preocupar, a primeira coisa, né, a primeira regra que eu falo lá no meu treinamento é o seguinte, parte da alimentação. São 3 partes que constituem o meu método, né, o meu treinamento online, que é a alimentação, uma rotina, né, otimizadora, e eu ensino como que transforma a sua rotina numa rotina otimizadora, e um plano de ação, né, que é a parte do planejamento, que inclusive é a última parte desses 3 elementos, né? Na parte da alimentação, eu falo, olha, a primeira regra, eu não estou nem aí pro que você vai, o quanto você vai comer, né? Eu não estou nem aí. Eu só quero que você faça o seguinte, eu só quero que você coma saudável. Saudável. Eu só quero que você coma saudável. Porque o seu corpo ele vai começar a se transformar de uma forma muito rápida. Quando você dá, né, quando você der para ele, os nutrientes certos. E aí automaticamente você vai ficar saciada, como eu falei. Ao ficar saciada, você vai furar menos a dieta. Ao furar menos a dieta, você vai consumir menos calorias extras durante a sua semana, durante o seu mês. E aí você emagrece comendo bem. Você emagrece, né, sem ficar passando fome, sem comer igual passarinho. Então a alimentação ela é extremamente importante para você ter mais controle. Então você imagina, você já começa a desenvolver o seu estado de consciência. Você já começa a identificar que, olha, isso aqui me gera uma ansiedade. Isso aqui me gera uma outra, né, me gera uma intensidade de ansiedade um pouco maior. E aí você começa a controlar esses tipos de ambientes, esses tipos de gatilho, né? E aí quando você começa a ter uma alimentação ainda mais saudável, você começa a deixar de furar. E ao deixar de furar, você começa a ter resultado. E quando você começa a ter o micro resultado que eu falei, você começa a avançar. Então espero que você esteja anotando, porque você tem que estudar isso, você tem que ler isso todos os dias. Você tem que colocar em prática. Não adianta você ficar aqui só recebendo conteúdo, né, seguindo 10 mil pessoas, pegando conteúdo, senão você vai ficar aí, sabe o quê? Vai ter obesidade cerebral. Já ouviu essa palavra? Eu já ouvi essa palavra do Pablo Marçal, obesidade cerebral. Incrível essa palavra. O que é obesidade cerebral? Você fica só consumindo conteúdo. E sabe o que você faz? Não faz nada. Aí você fica obeso no teu cérebro. Então coloque em prática. E a terceira coisa, né, o terceiro elemento que eu falei é o plano de ação, planejamento. E aí eu falo para você, pegar aqui o exemplo da Paula. Paula hoje foi o meu exemplo. Muito obrigado, Paula, por você ter colocado o seu exemplo aqui. Tá? O plano de ação, ele entra na seguinte questão. Qual é a mentalidade de um plano de ação? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Você não tem que se estressar. Você não adianta você se estressar, e o exemplo da Paula aqui é muito bom para isso, com coisas que você não controla. Não adianta ficar pensando como que vai ser um ano porque é pandemia. Não posso fazer nada com a pandemia. Eu não posso controlar a escola, eu não posso ligar lá para a escola e falar, olha, você vai abrir essa escola porque minha filha precisa estudar. Que se dane a pandemia, eu quero que minha filha estude, você vai abrir essa escola. Não adianta, você não vai ter esse controle, você não tem esse controle. E quando você começa a entender, cara, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu posso fazer nada. Então para que eu vou ficar quebrando a minha cabeça aqui, nesse estado de ansiedade, me preocupando com uma coisa que eu não posso fazer? Agora, o que você pode fazer? O que você pode fazer?
né? Então, por exemplo, uma coisa que nós, né, a minha esposa tem uma filha e ela também está passando por esse processo. Todas as pessoas que estão, né, tanto criança quanto adolescente, né, quanto pessoas que fazem faculdade, estão estudando em casa, estão tendo que assistir aula online. E esse momento agora, né, os pais, eles precisam estar mais presentes, precisam estar mais em cima. Então, o que você pode fazer? Se você se preocupa muito com a parte escolar da sua filha, o desenvolvimento, né? De repente está entrando naquela fase ali de começar a ler, de começar a escrever, né? Que é uma parte muito importante. Começa a intensificar. Fica ali do lado, faz dever, ensina, ajuda. Você pode fazer isso. E aqui é que entra um planejamento. Então eu estou pegando aqui um exemplo muito específico, tá? Então, olha, o que eu posso fazer? Olha, eu posso começar a criar uma rotina com a minha filha de estudo. Mesmo que as aulas não estão ainda, né, de férias, mas eu vou começar a criar uma rotina de estudo com a minha filha. Porque, cara, eu quero que ela avance, eu não quero que ela seja comprometida com tudo isso. Né? Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou começar a planejar a minha rotina. Então, eu vou chegar aqui, vou planejar. Então, olha, segunda, quarta, sexta a gente vai estudar. Segunda vai ser uma matéria, quarta vai ser outra, sexta vai ser outra. A gente vai ficar 1 hora estudando, tá? De manhã vai fazer isso, de tarde vai fazer aquilo. Planejamento. E aí, quando você começa a fazer um planejamento, né, mensal, um planejamento semanal, um planejamento mensal, um planejamento trimestral, você fica com mais clareza. Lembre-se dessa palavra, e essa palavra é incrível. Tem uma grande frase do Tony Robbins, que é: clareza é poder. Clareza é poder. Por que clareza é poder? Porque quando você tem clareza disso, né? E se você tiver com clareza agora, se você tiver tendo toda essa clareza durante essa live, coloca aqui o foguinho. Vamos botar um foguinho, né? Tá pegando fogo a sua mente aí. Bota um foguinho aqui para mim. Quando você tem clareza dessas coisas, né? As ferramentas, os elementos, você já começa a entender, bom, o que eu posso fazer? Então eu posso fazer isso, eu posso trabalhar meu estado de consciência. Então eu vou começar a planejar aqui de todos os dias, fazer uma meditação, né? Fazer, sei lá, uma atividade física, um planejamento. Para quê? Para melhorar seu estado de consciência, né? Olha, eu entendi aqui, eu descobri aqui que eu preciso melhorar minha alimentação. Eu descobri, né? O Lucas falou que, cara, eu preciso focar. Se eu estou nesse ciclo vicioso, né? Eu preciso só me preocupar em quebrar esse ciclo e me alimentar melhor. Então eu vou focar aqui, vou planejar, né? Agora eu vou tomar um café da manhã melhor, eu vou almoçar melhor, né? Então isso tudo é clareza. Isso tudo é clareza. E quando você tem clareza, você tem poder. Por quê? Porque você sabe o que você tem que fazer. Você começa a agir, você começa a fazer. Você começa a entrar num estado de fato de consciência. Lembra? Ó, você está respirando agora? Preste atenção na sua respiração. Como que está a sua respiração? Você está ofegante? Você está nervosa? Como que você está agora? Olha, eu estou suando. Bem possível que meu corpo aqui, né, nesse calor que está o Rio de Janeiro, né, eu sou do Rio de Janeiro, tá um calor aqui, isso está me fazendo ficar um pouco mais agitado. Eu estou mais agitado também, né, falando, então minha frequência possivelmente está maior, minha respiração tá, né, mas você talvez aí esteja sentado. Como está a sua respiração? Isso é estado de consciência. Isso é estado de consciência. E isso, pessoal, isso é para tudo. Isso é para tudo, tudo. Isso tem que fazer parte da sua vida. E é o que eu falo sempre aqui no meu Instagram, sempre. Você talvez seja nova aqui, né? Tá chegando hoje, tá recentemente aí. Eu falo sempre, que é inclusive o que eu ensino no meu treinamento, sobre os 3 pontos essenciais para qualquer coisa
que você queira atingir na sua vida. Você precisa de uma rotina. Rotina, ela vai fazer você ter frequência. Eu não sei se você chegou aqui, por exemplo, um anúncio que eu coloquei, né, para chamar a sua atenção. Onde eu falei, só dieta e treino não emagrece. Tem muita gente que ficou louca comigo. Como assim? Eu já emagreci caminhando, eu já emagreci não sei o que, só que as pessoas não entendem, né? Só dieta e treino não emagrece. Só dieta e treino não emagrece. Por que não emagrece? Porque antes de você fazer uma dieta e um treino, você tem que ter uma rotina. E o que emagrece você? A sua frequência. Quantas vezes você talvez já tenha passado por isso? Você já fez dieta X, dieta Y, dieta W, dieta da sopa, dieta da proteína e você não emagreceu? Quantas vezes? Quantas vezes você entrou numa academia, fez 2 semanas, fez 1 mês e não conseguiu emagrecer? Talvez você tenha até tido um resultado, mas você não emagreceu. Você teve um resultado e você voltou a estaca zero. Então, isso é comprovado de que não funciona. Agora, se eu falo para você, olha, Márcia, eu quero que você tenha uma rotina assim, né? Como que é a sua realidade hoje? Olha, Lucas, eu trabalho de plantão, tenho uma vida totalmente corrida, eu não consigo fazer quase nada. Então vamos resolver isso. Vamos criar uma rotina que você consiga executar. Se você tem uma rotina superativa, então a gente tem que introduzir coisas no seu dia a dia que seja prática, que te ajudem. Isso é uma rotina otimizadora, onde a gente introduz, onde a gente constrói uma base sólida, onde você vai conseguir executar todos os dias para você chegar onde você quer. Porque não adianta eu falar para uma pessoa que não consegue parar para comer, que não consegue comer várias vezes, eu falar, olha, agora você vai comer 6 vezes ao dia. Não vai fazer. É o mesmo que eu chegar e falar assim para você, olha, você vai agora, a partir de agora, parar de comer carboidrato, parar de comer qualquer coisa que tenha carboidrato, sendo que você é uma pessoa extremamente viciada, condicionada a ficar comendo carboidrato. Não vai adiantar. E como que melhora isso? Através de uma alimentação inteligente. Então, existe um processo. E são esses 3 pontos, né, do meu método que eu ensino você a conduzir, a construir, para que você consiga ter um emagrecimento, uma transformação de sucesso definitivo. Então, aqui eu falei para você, né, engraçado, 3 elementos, né, a tríade, né, três partes de um triângulo. Eu gosto do número 3. Então eu falei aqui para você três elementos que, se você começar a colocar em prática, né, eu tive aí teve o Ayrton, o Wagner, né, o Maiton, falou aqui, ó, eu te acompanho e ele coloca em prática aqui, se eu li certo foi isso, ele coloca em prática aquilo que eu passo. Ele já conseguiu começar a emagrecer, né? Perdeu aí tantos quilos aí em 1 semana. Tem um monte de gente aí que começa a colocar em prática os conteúdos, as dicas que eu venho trazendo e começa a ter resultado. Então, pega pega esse ouro que eu trouxe aqui, essas 3 chaves, esses 3 elementos para você, né? Aproveita essa clareza e começa a agir. Começa a agir, começa a sair da onde você está agora. Você aqui, ó, você pode se tornar uma pessoa melhor. Eu vou olhar aqui no seu olho, ó, Você tem condições e capacidade de ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz, uma pessoa com uma autoestima elevada, uma pessoa que tenha prazer de viver, de acordar, de se olhar no espelho.
Você pode entrar naquela roupa que você tanto deseja. Você pode ser uma pessoa com liberdade. Você sabe o que é essa palavra liberdade? Você sabe o que é essa palavra liberdade? Liberdade de você vestir aquilo que você quer. Liberdade de você comer aquilo que você quer, sem se preocupar que você vai engordar. Liberdade de tirar uma foto. Liberdade de você ir na praia, ou ir numa piscina, ou viajar, né, com a sua família para uma casa de praia, sem se preocupar. Isso é liberdade. E você merece essa liberdade. Você não merece viver com essa quantidade de peso te incomodando, essa quantidade de gordura te incomodando. E se dando desculpa, se vitimizando, deixando o teu cérebro te comandar. Porque você não é capaz, porque você não consegue. Para. Hoje você recebeu essa mensagem. De algum lugar você recebeu essa chamada. Olha, vem cá, eu tenho uma coisa para você. Você foi chamada. E deixa eu contar uma coisa para você. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu estou em busca de pessoas que querem mudar. Eu estou em busca de pessoas que querem mudar. Eu estou cansado de pessoas que não querem mudar. Eu estou cansado porque eu estou diariamente aqui. Em dezembro eu fiz um desafio gratuito, onde 300 pessoas entraram e só 20 pessoas de fato fizeram. Isso me deu uma chateada. Né? Isso me deu uma chateada porque isso mostra que as pessoas ainda não querem mudar. Mas eu quero falar uma coisa para você. Se você quer mudar, vem comigo. Se você quer mudar, se você quer deixar de ser essa pessoa que você é e quer viver uma liberdade, se você quer viver uma liberdade de saúde, uma liberdade emocional, uma liberdade financeira, preste atenção nisso, isso está tudo interligado. Eu te convido a avançar comigo, porque eu garanto que você vai avançar se você quiser. Então, o meu convite para você é, a partir de hoje, foi dada a largada da Semana das Lives. A Semana das Lives é o aquecimento da Masterclass. A Masterclass, preste atenção nisso aqui, a Masterclass, se você gostou dessa live, isso aqui não é nem a sombra do que há de vir da Masterclass, no dia da Masterclass. Daqui a 7 dias, exatos 7 dias, quinta-feira que vem, eu vou estar aqui. E vou dar uma aula, um aulão. Se prepara, que só vai ser para os fortes. Só vai ser para quem quer avançar. Então, eu quero te pedir uma coisa. Eu gosto de te pedir uma coisa. Uma coisa. Manda esse convite. Lá na minha bio, tem lá a contagem regressiva. Hoje eu coloquei lá 7 dias. Vai lá e marca 3 amigos. 3 amigas. 3 amigas. Marca lá. E se prepare porque amanhã tem live, sábado vai ter live, domingo vai ter live, segunda vai ter live. E agora é a hora de você provar que você quer mudar. Esteja aqui comigo todos os dias às 8h57 da noite, que eu vou trazer o código para você, eu vou trazer o ouro para você começar a avançar. Porque se você quiser avançar, eu garanto para você que você já vai começar a ter resultado nessa semana. Certo? Pessoal, muito obrigado pela presença até aqui de vocês. Vocês são incríveis e eu tenho certeza que vocês querem avançar. Mas vocês precisam agir. E vocês precisam colocar em prática. Vocês precisam tomar uma ação. Não adianta ficar só desejando. Desejo não vai te levar aonde você quer. Você tem que agir. O desejo é o combustível para você continuar agindo. Porque você sabe onde você quer chegar. Certo? Amanhã
às 8h57, vou estar aqui com conteúdo incrível, já eu solto. E ó, vai lá na foto, onde está, faltam 7 dias, marca lá 3 amigos, 3 amigas, marca quanto vocês quiserem, né, para essa pessoa participar da Masterclass com você. E fala lá, olha, vem porque a live é incrível, ó, vai ter a semana das lives, venha que vai lá, faz isso. Eu quero ajudar você, mas me ajuda para eu ajudar outras pessoas. Vamos fazer essa corrente. É tudo gratuito aqui. Né? As lives vai ser gratuita, Masterclass vai ser gratuita, então vamos fazer uma troca. Eu te ajudo, você me ajuda, convidando outras pessoas, compartilhando com outras pessoas. Tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã.